Tá? Estão me ouvindo? Gente, sinaliza para mim aí. Quem não desistiu de acompanhar a live, sinaliza se vocês estão conseguindo me ouvir, me ver. Tá. Tá com delay, tá? Mas a gente vai prosseguir. Eu vou prosseguir mesmo com delay, tá? Bom, o tema da live hoje é sonho ou projeção astral. Boa noite a todos mais uma vez. Eu sou Sandra Carneiro e nós vamos iniciar uma live agora com um pouquinho de atraso por problemas de conexão, tudo bem? Eu vou pedir para vocês pegarem papel, pegarem uma caneta ou um lápis para anotar as questões que vocês tiverem durante o assunto e aí, depois que eu passar todo o conteúdo, eu vou abrir um tempo aqui para a gente tirar todas as dúvidas, ok? Vou pedir também para vocês assistir até o final, tá? Que é no final que a gente vai estar tirando as dúvidas. Então vamos lá. A questão do sonho ou projeção astral não está vinculada com religião. O sonho, a maioria das vezes, é um acúmulo de informações que a gente vivencia no decorrer do dia, que a gente chama de poluição, que fica ao redor da nossa mente e a gente acaba materializando ele de uma forma para a quarta dimensão. Na maioria das vezes a gente não traz para a terceira dimensão, fica na quarta dimensão, que é as nossas preocupações, as conturbações, os problemas, as coisas que a gente está preparando para fazer. Então isso fica no nosso campo mental e a gente tem sonhos, na maioria das vezes é ligado nessas condições. Em algumas outras vezes, esses sonhos eles podem estar correlacionados com acontecimentos em outras existências. Nesse aspecto, são sonhos que são mais repetitivos. Sabe aquele tipo de sonho que você tem sempre o mesmo conteúdo, pode até mudar o cenário, mas o conteúdo sempre é o mesmo, as mesmas pessoas, a mesma sensação? Esses são sonhos que podem estar correlacionados com acontecimentos em vidas passadas. Qual que é a diferença, Sandra, de sonho para projeção astral, que é o que eu venho trazer para vocês hoje? A projeção astral é um acontecimento natural de todos nós seres humanos. Todos. Não existe alguém que fique sem a projeção astral. E quando a projeção astral acontece? Qual o momento? A pessoa está dormindo e está projetando? Não é assim que acontece. A projeção astral ela acontece no momento de repouso do corpo físico, ou durante a noite, ou até mesmo num cochilo de 5, 10, 15 minutos. Assim que o corpo adormece, a consciência, o corpo energético, ele desdobra do corpo físico e ele continua suas atividades que ele estava tendo quando acordado, de uma forma que não é interrompida. Vamos fazer aqui uma observação. Por isso que é importante a autoobservação. Se você tem uma rotina, se você tem um hábito, quando você faz esse desprendimento do corpo físico com a consciência, a sua consciência continua nesse hábito, nessa rotina. Muitas pessoas que trabalham de forma prolongada ou têm um hábito já de forma prolongada, elas se enxergam na forma de sonho, fazendo a mesma coisa que está fazendo quando está acordado. Isso quer dizer que a sua consciência está desdobrada no corpo energético e a sua atividade não foi interrompida. Muitas pessoas têm a recordação disso. Falam, nossa, que engraçado, eu deitei e continuei fazendo, parece que eu estive no trabalho, parece que eu estive na casa de alguém, parece que eu estive com outra pessoa e de fato a consciência dela deu prosseguimento para essas atividades.
Tem como interromper isso? Não, não tem como interromper. É necessário. Na verdade, quando a gente vai dormir, o que adormece é o corpo e não a consciência. A consciência, ela continua fazendo o que estava fazendo. Por isso é importante manter um padrão vibracional elevado. Estar conectado com você durante o dia. Manter a sua mente no lugar onde você queira estar. Para quando acontecer esse desdobramento, essa projeção astral, que é a mesma coisa para termos diferente, a sua mente prosseguir em algo que não seja desconfortável, que não seja ruim. Se você vivenciou o dia inteiro em problemas, quando você projeta, quando você está num desdobramento, você continua vivenciando aquele problema que você estava vivenciando durante o dia. O que pode fazer nessa situação? Existem técnicas onde você prepara o seu corpo instantes antes de dormir para que você tenha uma projeção lúcida. Essa é a diferença entre umas pessoas e outras. Todo mundo projeta, nem todo mundo está lúcido no momento da projeção. As pessoas que estão lúcidas conseguem trazer memória daquilo que vivenciou quando a mente estava projetada. E as pessoas que não estão lúcidas não conseguem trazer memória. E qual que é a diferença para o lúcido e o não lúcido? Uma pessoa que está lúcida, a consciência dela consegue trazer fragmentos do que aconteceu enquanto projetada. As pessoas que estão numa condição física, com um cansaço muito grande, ou já condicionou o seu corpo e a sua mente para apagar junto, elas têm esse desdobramento, essa projeção astral, e não conseguem trazer fragmentos. Então, se você vai conversar com outras pessoas, uma fala, eu lembro disso, outra fala, não lembro nada, nunca tive isso, nunca aconteceu nada, é normal, não quer dizer que uma está melhor nem outra está pior, é uma condição de condicionamento do cotidiano, da rotina, das consciências. Existem várias técnicas onde você condiciona o seu corpo físico e a sua mente para que você consiga memorizar ou fragmentos ou até uma quantidade maior de situações e trazer para a sua vida atual, aqui na terceira dimensão, informações que você vivenciou enquanto projetado. Eu marquei uns tópicos aqui para mim não me perder, porque esse assunto ele é bem complexo e é muito interessante. A projeção astral, ela se dá através do cordão de prata. O cordão de prata, todos nós que estamos encarnados, seres humanos, temos o cordão de prata. Então, quando acontece a projeção astral, o meu corpo energético, a minha consciência, ela continua ligada no corpo físico, só que ela vai andando, ela não só sai de dentro da residência, como ela sai de dentro da cidade, de dentro do estado, e se ela quiser, tiver uma orientação um pouco mais de aprofundamento, ela consegue sair do país, sair do planeta, não existe tempo e nem limite de espaço para a consciência se locomover. E ela não fica preso dentro da condição parede. E isso não é um obstáculo para a consciência desdobrada, porque não existe a matéria, não existe a dificuldade do corpo para atravessar essas barreiras, ok? Uma informação muito legal que muitas pessoas, mesmo que já ouviram falar em projeção astral, têm dúvida. Já chegou a me questionar. Se eu estiver projetado e acontecer qualquer coisa com o meu corpo sutil, com o meu corpo energético, ou com a minha consciência, que são termos diferentes para a mesma coisa, eu morro porque eu não consigo voltar para o meu corpo físico? Não existe isso de você ir visitar zonas umbralinas, por exemplo, e acontecer de você ficar preso lá e não conseguir voltar para o seu corpo. Como existe essa ligação energética do corpo energético, automaticamente o seu corpo, assim que ele sofre qualquer tipo de contato, você tem aquela espécie de choque, como se você estivesse caindo dentro de um buraco, e o seu corpo físico traz de volta o seu corpo energético e o acoplamento acontece de forma automática. Então não existe a possibilidade de acontecer um rompimento nesse cordão de prata enquanto você está desdobrado, até porque isso é uma condição natural. Se houvesse esse risco, existiria uma nova patologia aí para ocasionar o óbito das pessoas, rompimento de cordão de prata, e não existe esse tipo de
de desligamento, pelo menos registrado aí, não existe, tá ok? Como eu já mencionei, a consciência desdobrada, ela não tem limite de espaço para projetar. Vai depender da consciência de querer estar ali ou de querer ir buscar conhecimento, prazer, sanar alguma dúvida, qual é a intenção dela. E dependendo da intenção dela, é onde ela vai ser projetada. A consciência desdobrada, ela consegue acessar diversas dimensões. Ela não fica só nessa terceira dimensão. E uma coisa muito legal que acontece com a consciência projetada, quando a gente tem um familiar desencarnado recentemente, ou a pessoa tem um pouco mais de sensibilidade, ela consegue estar na mesma dimensão que esse desencarnado, porque a consciência dele também é viva, também permanece, e eles conseguem conversar, conseguem estar próximo, um perceber o outro, e na maioria das vezes acontece esse encontro para uma finalização, um tchau, um adeus, uma despedida ali, onde a consciência desencarnada vai para onde ela tem que ir, fazer o que ela tem que fazer, e a consciência que está desdobrada, está projetada, quando volta para o seu corpo físico, traz a memorização dessa conversa que é muito real, ok? Uma coisa muito legal que acontece também com as consciências projetadas é que as consciências que optam por fazer estudos, por ter aprendizados no extrafísico existe lugares, existe condições de ensino igual existe aqui. Se é uma pessoa que tem uma abertura para leitura, que tem uma abertura para conhecimento, quando ela está projetada, ela vai para lugar onde ela consegue adquirir esse tipo de coisa. Ler, aprender, conversar, buscar informação. Então, você não fica condicionado somente aqui na terceira dimensão. Você aprende mesmo estando dormindo. Eu vou falar agora um pouquinho para vocês de como que faz, qual que é as técnicas que se utilizam para você preparar a sua mente e o seu corpo físico e o que acontece na maioria das vezes que você não consegue se lembrar que teve uma projeção. É assim, a gente tem uma rotina de trabalhar, estudar, chegar em casa, comer, tomar banho, deitar e dormir. Quando eu condiciono o meu corpo e a minha mente para isso, automaticamente o meu corpo entra na frequência alfa, que vai diminuindo a frequência cardíaca, a temperatura, a frequência respiratória, e o corpo pega no sono. A mente também pega no sono. O que vocês precisam entender aqui é que o corpo não está ligado diretamente com a mente, é indiretamente. Então, eu posso condicionar o meu corpo físico para que ele durma, descanse e para que a minha mente não pegue sono, para que ela fique desperta. No momento em que isso acontece, a pessoa sente como se fosse um choque elétrico forte no corpo. Calma, não dói. Sente essa sensação, é o momento do desacoplamento do corpo energético. Muitas pessoas relatam que escutam muito barulhos na hora desse desacoplamento, certo? Então, quem quer praticar, quem quer colocar isso de forma para acontecer, para vivenciar outras experiências, no momento que for dormir, primeiro, eleva o padrão vibracional. Por quê? Porque você vai fazer um desdobramento, você vai consciente em outras dimensões e outros lugares. Por sintonia, você vai acessar lugares no qual você está vibrando. Então, se você discutiu, brigou, está preocupado, automaticamente você vai acessar zonas, dimensões nesse estado de vibração. Então, eleva seu padrão vibracional, faz uma oração, seja qual você preferir, esteja bem. Deitou, não é apagão, não tem que apagar a mente não precisa apagar. Você vai fechar os olhos, você vai começar a sentir a sua respiração e a batida do seu coração. Isso vai demorar um período de tempo, vai ficar ali 5 minutos, 10 minutos, vai depender de cada pessoa. Se a pessoa estiver muito cansada, se ela trabalhou por uma quantidade de horas
grande, ela não vai conseguir fazer isso, porque no momento que o corpo desligar, a mente vai apagar também. É como se estivesse apagando uma luz, a mente vai apagar também. Mas com exceção dessa condição, você começa a escutar a sua frequência cardíaca e a sua respiração. Devagarzinho, você vai começar a sentir umas sensações no seu corpo. Você vai perceber que o seu corpo pegou no sono. Mantra também pode ouvir, Sandra. Mantra também. Tudo que for para elevar o seu padrão vibracional. Quando você perceber que o seu corpo pegou no sono, porque você vai escutar até aquela respiração mais profunda, que habitualmente a gente tem. Você vai perceber que você está ouvindo coisas dentro do ambiente onde você está dormindo ou sensações que na sua rotina, enquanto você está acordado, não tem. Até mesmo a presença de outras consciências. A maior dificuldade é se distanciar do corpo físico, porque ele tem um campo aonde puxa o seu corpo energético para ficar ali. Uma vez que você se distancia dele, você pode passar em qualquer lugar que você queira ir. Existe uma outra condição, que são pessoas que estão encarnadas aqui nessa dimensão e quando projetadas, elas são direcionadas para zonas onde precisa, zonas, gente, são dimensões. Zonas e dimensões onde precisa de um auxílio. Por que o auxílio? As únicas criaturas que têm plasma, que têm uma condição de plasmar, que têm uma energia para isso, somos nós, seres humanos. O pessoal da espiritualidade, quando precisa fazer qualquer tipo de trabalho numa zona mais umbralina, devido à diferença da sintonia, eles utilizam nós que estamos encarnados, quando projetado, para fazer alguns tipos de trabalho nessas zonas, para conseguir tirar consciências que estão presos nessas zonas e encaminhar para o hospital astral que estiver disponível ali, que tiver uma conexão melhor com eles. Acontece muito disso. A maior parte das pessoas que trabalham em zonas astrais desdobrada é o pessoal da área da saúde, porque são pessoas que têm mais facilidade de lidar com acidentados, pessoas machucadas, sangue. Então já tem um condicionamento diferente de uma pessoa que, por exemplo, trabalha numa outra área que não tem nada a ver com isso. Tá ok? Vocês estão entendendo direitinho o que está acontecendo? Tem alguma dúvida? Comecem a colocar as perguntas, que a gente já começa a sanar algumas. A Sandra perguntou se mantra também ajuda. Eu já respondi, disse que sim, desde que eleve o seu padrão vibracional. Gente, não adianta elevar o padrão vibracional e discutir antes de dormir, porque a projeção vai ser aquela sintonia. Então, isso é antes mesmo de você ir para a cama, deitou ali e ficou, tá? A Bel Madonado está perguntando como se encaixa a paralisia do sono. É por causa da projeção? Paralisia do sono. Existe uma sensação que muitas pessoas vivenciam e acham até que é coisa demoníaca, que chama catalepsia projetora. Momentos antes da pessoa projetar, ela entra num estado de turbilhão. Se ela não faz um desdobramento completo, ela fica presa ali próximo do corpo, ela se sente no corpo e ela visualiza o que está ao redor. Então ela vê vozes, ela vê várias coisas e ela não consegue sair, ela não consegue gritar, ela não consegue correr, ela não consegue fazer nada. Ela fica ali numa posição extremamente presa. E isso se chama catalepsia projetora. Eu não sei se é sobre isso que a Bel Maldonado está perguntando, paralisia do sono. Eu acredito que seja. A Sandra Vicente está perguntando se seria o plexo solar. Na verdade, Sandra, todo o organismo energético da pessoa sofre uma alteração para que haja esse desacoplamento do corpo energético do corpo físico. Não é só um chakra em especial, todos eles. É como se você entrasse debaixo de um chuveiro quente com um jato forte e o seu corpo inteiro sente essa sensação. A Bel Maldonado falou que é isso mesmo. São nomes diferentes para o mesmo termo.
Alguém mais tem mais alguma dúvida? Coloca aí para mim se vocês estão entendendo. A família Bulugudu está perguntando o que pode ser feito quando está projetado. Quando a gente está projetado, a gente vai projetar na dimensão de acordo com a sintonia que a gente está vibrando. Ou se os amparadores espirituais vêm te pegar para fazer qualquer tipo de trabalho assistido em zonas mais ubralinas. Quando a gente termina o trabalho, mesmo estando com os amparadores, tem um happy hour depois. O pessoal leva a gente para fazer uma espécie de passeio, porque quando a gente está projetado, a gente não tem necessidade de andar igual a gente anda aqui. Por não estar com o peso do corpo físico, não ter que carregar a massa, a gente tem uma facilidade para levitar, voar, vamos dizer assim. Então, é gostoso, é divertido. Então, terminou um trabalho, o pessoal dá uma atenção, não necessariamente em todas as vezes, mas é mais ou menos assim, eu faço alguma coisa com o pessoal faz alguma coisa para mim. É muito interessante. E quando você quer projetar já numa área de estudo para você aprender, então você está lá numa biblioteca, ou você está em palestra, ou você está em cursos, onde você traz o conhecimento para cá, ou você traz a interrogação para cá e começa aqui a buscar um conteúdo que você viu inicialmente lá no extrafísico. Ok? Tem uma pergunta da Emiliana aqui. Quando você tem sensação de sair do corpo e conversar com alguém conhecido? Isso é uma projeção, Emiliana. A maioria das pessoas que estão projetadas, se tiver um pouquinho mais de sensibilidade, elas conseguem conversar com os desencarnados como se conversasse com qualquer outra pessoa aqui nessa dimensão, tá bom? Algumas pessoas têm muito medo porque estando do outro lado, as consciências podem plasmar um corpo deformado ou devido à forma com que elas desencarnaram, tá naquela condição e as pessoas sentem medo disso. Mas isso não vai fazer mal para ninguém. As consciências que quer prejudicar estando no extrafísico, elas vão, o máximo que elas podem fazer é assustar as pessoas e fazer uma descarga de energia negativa, mas isso também acontece aqui no dia a dia com as pessoas encarnadas, ok? Encarnado para encarnado. A Sandra Vicente está perguntando quando a pessoa sente que está flutuando, mas está dormindo e depois lembra da situação. Sandra, muito legal. Isso acontece, a pessoa ela desprega desprega do corpo, flutua em cima do corpo. Isso acontece muito em anestesia, sem cirúrgico. Flutua em cima do corpo, ela consegue visualizar o corpo, o quarto, mas ela não consegue se distanciar do corpo. E isso é uma projeção astral, onde a consciência projetou e permaneceu dentro do quarto, tá bom? Esse é o estado natural que todos têm. A Natália está perguntando se é uma troca de energia. Não seria necessariamente uma troca de energia, Natália. O desacoplamento do corpo energético para o corpo físico acontece de forma natural. Só acontece aqui com os encarnados. Os desencarnados, por já estarem sem a condição física, que é o corpo, não tem como desacoplar o corpo energético do corpo físico. Então, eles já estão nessa condição. Por isso que quando nós estamos projetados, a gente consegue verbalizar e entrar em contato com consciências que estão desencarnadas. E isso vai depender da dimensão que você for acessar. Tanto a umbralina quanto a quarta dimensão, quinta dimensão, vai depender da dimensão que você estiver acessando. A Natália está perguntando aqui, o que chamamos de intuição está ligado à projeção quando acontece aquilo que sonhamos?
Na projeção astral não existe uma linha de tempo de passado, presente e futuro. Essa condição de passado, presente e futuro, ela está condicionada na terceira dimensão. Algumas vezes as consciências elas projetam e elas têm acesso a informações que para a gente é futuro. Então ela já traz uma memorização de algo que aconteceu e aqui na terceira dimensão ainda não foi vivenciado. É isso que acontece. A Emiliana está perguntando, o profissional da saúde tem como lembrar dessas projeções de ajudar em outra dimensão? Tem sim, Emiliana. Vai depender do interesse de cada um. A maioria das pessoas ignora isso por falta de conhecimento. E eu falo muito que a ignorância é a raiz de muito mal, porque você aceita qualquer coisa que as pessoas colocam. Tem que se fazer uma busca, tem que se ter um conhecimento do que está acontecendo para você aperfeiçoar. É como se fosse um livro em outra língua que você tem, mas nunca foi atrás para descodificar e aprender o que está escrito. Então, a partir do momento que a pessoa busca entender o que está acontecendo, ela consegue acessar de uma forma mais ampla, ok? Carolina Couto. Oi, Carol. E quando respira embaixo d'água no sonho, é o mesmo que levitar? Carol, se for sonho, é só uma condição que está acontecendo dentro, é uma condição agregada ao cérebro, é uma parte física. O sonho não está condicionado à parte mental nem energética, é uma parte do cérebro. Que você traz a informação ou que você vivenciou ou que você está acessando o que aconteceu lá atrás, mas ela é condicionada à parte física do cérebro. Se for uma projeção astral que você está respirando embaixo da água, isso pode acontecer sim, porque a consciência não corre o risco de morrer. Como ela está projetada, ela pode estar no fogo, na água, ela sente dor, ela sente a água, mas ela não corre o risco de morrer. Ela pode sentir todas as sensações. O mesmo que levitar. O levitar seria a condição dela ficar presa no corpo físico e ela fica ali, sabe um pipa quando fica com a linha estagnada ali? Ele está preso naquela linha e o pipa se desloca para um lado e para o outro. É a mesma sensação. Vou fazer um gancho aqui nessa pergunta da Carol. Existem algumas situações que consciências perturbadoras se aproveita dessa situação ou por sintonia ou por simplesmente estar passando lá mesmo e começa a chacoalhar o corpo que está projetado, começa a brincar, a pessoa lembra de ter escutado gargalhadas, lembra de ter visto fumaça escura, tudo isso, e ela fica naquela dúvida, foi tão real, será que aconteceu? Sim, gente, aconteceu sim. Por nada, Emiliana, por nada, Sandra. A Caroline, vivo projetando debaixo d'água. Família Bulugudu. Todos temos amparadores para nos auxiliar ou só os sensitivos que irão trabalhar no outro plano? Todo mundo tem uma consciência ou mais consciências amparadoras que no decorrer da existência aqui no planeta Terra protege, segue, ampara. Vai depender também da necessidade de cada um, do interesse de cada um, porque o amparador, ele não é uma pessoa ou uma consciência que vai colocar cada um no colo e passar a mão, ó, coitadinho, vou te proteger do mal, do bicho-papão, não é assim. Esse amparador, ele participou no momento de fazer a missão de cada existência, como se fosse uma reunião. Ele participou, ele aceitou, você aceitou em fazer o papel que você tem que fazer aqui. Se você é uma pessoa que sente que tem que fazer uma coisa e faz outra, sempre dá umas mancadas com você mesmo, o seu amparador olha para você, ele fica de braços cruzados ali, porque ele precisa que você inicie um movimento para que ele possa te orientar. Se não tem movimento, não tem orientação. Tá ok? Natália, obrigada. Natália Riquetti. E quando a gente volta super cansado dessa projeção, tem algo para melhorar isso? Natália, tem 2 motivos que causam o cansaço na projeção astral. Um deles, se você é da área da saúde, muito provavelmente, porque você é da área da saúde, você está em trabalho
no momento que você está desdobrada. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo uma situação mais difícil. A galera do plano astral tá pegando a galera que tem condições de trabalhar e está sim sendo trabalhado. Então você trabalha de dia e quando é à noite você trabalha de noite. Quando é de manhã você tá só o pó da rabiola. Essa é uma condição. A outra condição é quando você está visitando zonas umbralinas. Lá, não é que é o inferno, gente, vamos clarear a mente. O inferno é uma palavrinha que criaram, né, e é um pouco assustadora. E também não é que não existe. É tudo uma condição mental. Se você estiver acessando uma zona umbralina onde é muito denso, onde a coisa é muito forte de forma negativa, isso vai te desvitalizar de uma forma tão intensa que você volta só o pó da rabiola. Quando você acorda de manhã, você não tá legal. Então, esses são os dois fatores. Se você estiver nesse caso, eu espero que você esteja trabalhando nas zonas que são necessárias e não estiver acessando a zona umbralina, porque você deixa lá a sua energia e não está beneficiando outra pessoa e nem você mesmo. Ok? Maria Sena. Boa noite, Maria. Por isso a importância da oração? Exatamente. Independente da crença de cada um, e se a pessoa for ateu, tem a necessidade de elevar o padrão vibracional. Como que eu faço isso? Mentalizo o universo, mentalizo que sou merecedor de coisas boas, de coisas positivas, porque ninguém tem que se condicionar ao sofrimento ou a coisas negativas. O que você fez que está errado vem automaticamente, você não precisa ficar cobrando um boleto que você vai pagar mais cedo ou mais tarde. Ele tem endereço, ele tem data de vencimento, ele vai chegar em você. Então, eleva o pensamento, faz uma conexão com a fonte criadora, porque existe uma fonte criadora, independente do nome que derem para ele, existe uma fonte criadora. Se conecta com ele para que você, quando fizer a sua projeção astral, possa frequentar lugares onde você vai adquirir um conhecimento, onde você vai estar bem. E mesmo que você não adquira todo o conhecimento que você queira uma noite, você amanhece descansado. Não vai vir mal. A Maria Sena está falando, a projeção é algo natural e está presente desde quando somos pequenos? Sim, e até os 7 anos de idade acontece de forma constante. Infelizmente, nós ainda não temos uma condição de orientar os pequenos quando isso acontece. Eu tenho projeção astral desde pequeno, meu pai tem, meu irmão tem projeção, minha filha tem projeção astral desde pequeno, e quando eu levava isso para os adultos, eu ouvia que era coisa do demônio. Era reprimido porque era coisa do demônio e a coisa não deixava de acontecer. Até certo momento em que as pessoas que me falavam isso morreram e voltaram para conversar comigo de uma forma desdobrada. Aí confunde a cabeça da gente, o que está acontecendo? E eu tive que buscar informação, orientação para saber lidar com isso. A conversa que se tem com uma pessoa que está projetada, uma consciência que está desencarnada projetada, ela é idêntica a essa que está acontecendo aqui. Claro que não é pelo sistema de internet, é cara a cara. Mas acontece, você tem sensações, você tem fragmentos de conversas longas, você tem... Sabe quando você está próximo de uma pessoa que cada um tem o seu jeitinho, tem o seu cheiro? É a mesma coisa, tá bom? A projeção, a Maria tá falando, a projeção é algo natural e está presente desde pequeno. Isso, já respondi, né? É, isso mesmo. Mentes que estão condicionadas a hábitos como compra excessiva é pecado? Gente, ninguém está falando de pecado. Vou falar para vocês o que está condicionado. Mentes que está condicionado a gula, que é comer de forma excessiva. Mentes que está condicionado a uma rotina, um exemplo, ir no estádio de futebol toda sexta-feira, ou ir num templo de oração toda segunda-feira. Tudo que houver um condicionamento, uma regra para a mente, toda vez que acontece o desdobramento, essa mente vivencia esse ato. Olha uma coisa muito interessante. Eu trabalho muito em questão extrafísica e física. Existem consciências desencarnadas que frequentam a casa
que frequentava quando estava viva, e os moradores da casa atual, quando está dormindo, conseguem acessar essas consciências. Nossa, mas é espírito. Gente, são consciências. São consciências que conversam com consciências. Se a gente for levar pelo ponto de medo, a gente tem que ter medo de assaltante, a gente tem que ter medo desse tipo de maldade que a gente vivencia aqui na terceira dimensão. Nem todo ser humano é bom, nem todo espírito é ruim. Tá ok? A Emiliana está falando assim, e quando você sonha com uma pessoa e na sequência alguém conhecido morre? Emiliana, existe alguns códigos que são condicionados para as pessoas, cada um tem o seu. E você tem que fazer a sua autoobservação para você desmistificar isso. Existe alguns códigos que a pessoa tem antes e sempre depois daquela situação que ela vivenciou projetada, acontece um fato idêntico. Por exemplo, quando eu tenho uma projeção, um sonho, alguma coisa bem lúcido com água suja, acontece tal fato na minha vida. Com água limpa é outro tal fato. A minha mente já condicionou isso. Então, eu já tenho essa resposta. Só que isso não vai funcionar para você. Aí está a autoobservação. Aconteceu 1, 2, 3, 4 vezes, se liga, fica atento na sua consciência. Você já se prepara para o acontecimento que você vivenciou na quarta dimensão. Na realidade, nós materializamos tudo aqui na terceira dimensão. Antes de chegar aqui, que é a última fase dos acontecimentos, passa primeiro pela fase do corpo mental, na quarta dimensão, para depois materializar aqui. E isso explica o déjà vu, que todo mundo sabe, conhece, que é aquela sensação que você já vivenciou, aquele momento que você está passando ali. É óbvio que você vivenciou, você passou lá na quarta dimensão e agora está vivendo aqui na terceira, está materializando aqui na terceira dimensão. A Sandra Vicente está falando assim, meu filho, quando era pequeno, olhava numa parede ou teto e ria, mas não tinha nada. E as pessoas perguntavam por que eu não sabia responder. O que poderia ser esse comportamento? Sandra, a criança, até os 7 anos de idade, ela ainda está em conexão muito ativa de forma visual com outras dimensões. É assim, todo ser encarnado, ele vem, mas nem todos se adaptam. Nessa coisa de se adaptar, de ver como é que está ao seu redor, eles vivenciam até o 7º ano de forma mais intensa, porque o 7º ano, nós somos centenário. Então, até o 7º ano é concluído, é encaixado tudo que tem que estar encaixado ali da parte mineral, da parte humanal, certo? E até essa idade, a visualização dimensional, ela é completa, não é fechada igual é a partir daí. Algumas pessoas estendem um pouco mais, mas aí já tem uma afinidade da pessoa com isso, que são os casos dos clarividentes, de pessoas mais sensitivas, que não é um caso da humanidade por inteiro. Tem pessoas que não vê nada, não sente nada, nada, você vai falar, a pessoa simplesmente sabe que dormiu. A Emiliana, e é sempre a mesma pessoa no sonho. Emiliana, você tem que fazer aí uma observação muito profunda. É assim, é como se você tivesse com 2 livros de línguas que você não conhece e os 2 estão falando o mesmo conteúdo e você quer igualar os livros ali página com página. Como é que você vai fazer? Como você está tendo sempre o sonho com a mesma pessoa, começa a observar no dia seguinte do sonho, por exemplo, você dormiu hoje, amanheceu amanhã, o que acontece no decorrer do seu dia? Se você tiver um pouco de dificuldade de armazenar isso, porque acontece, é muita coisa que a gente passa, anota num papel. Na próxima ocasião, observa novamente o seu dia, mas de forma bem minuosa. E faz uma comparação de 2, 3 sonhos iguais, o que teve de igual nesses dias. Isso vai te trazer informação de forma rica. Vai fazer com que você descodifique uma informação que já está aí prontinha. A Emiliana está perguntando aqui, como se essa pessoa viesse te avisar sobre uma morte? Tem sim, tem sim.
Eu vivenciei uma ocasião de um ente querido, meu avô, 15 dias certinho, ele já estava doente na cama por quase 7 anos, não falava, não andava, estava num quadro demente, e 15 dias certinhos antes dele ir a óbito, desencarnar, ele teve uma projeção, ele foi até mim, me despertou e a gente conversou e ele falou tudo o que iria acontecer, tentando me acalmar. Como eu não tinha conhecimento disso na época, porque foi em 1994, eu entrei em pânico, porque ele estava conversando bem e 15 dias depois ele faleceu. Mas é uma coisa que é confortante para a gente saber que existe muito mais além do que a gente está vivenciando aqui. E que o que a gente tem que viver de forma intensa aqui, vivenciar é o aprendizado, sem culpa. Errou, vai lá e arruma. Olha o tempo que a gente tem para arrumar. É grande? Ok? Por nada, Maria Sena. Tiver mais pergunta, pode colocar aí, porque é um assunto que eu gosto de falar e a gente vai respondendo. Dormir com janelas abertas é ruim para o nosso espírito? De jeito nenhum. Sabe o que é ruim para o nosso espírito? Dormir num lugar onde tem muita gente. Não muito longe, mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu não me recordo com muita data, eu fazia meu horário de janta dentro de um espaço onde outros colaboradores faziam o horário de janta e a gente tem 1 hora para descansar. Então eu batia ali na cadeira, como eu já estou mais acostumada com essa condição, a minha mente já projetava e eu conseguia visualizar e ouvir todas as outras consciências, e eles estão num estado como se fosse sonâmbula, e eles falavam palavrão, e eles reclamavam da forma que estavam reclamando quando estão trabalhando, do cansaço, do frio, da fome, do escuro. Então essa forma coletiva eu não consigo descansar, porque o meu corpo está deitado, a minha consciência está vendo reclamação alheia. Imagina você estar descansando, por exemplo, dormindo ali num quarto de motel onde tem um monte de consciência. Já aconteceu casos de estar na casa de uma amiga onde eu fiquei presa no corpo e as consciências ficou brincando com o meu corpo para lá e para cá, como vai cair da cama, não vai cair da cama, vai cair da cama, não vai cair da cama. Mas dormir em lugar onde tem uma quantidade muito grande de pessoas, que acaba sendo aquela baguncinha, aí é ruim para o espírito, porque você não consegue encontrar paz em momento nenhum. Mas é assim, é um ruim de hoje, de amanhã, do tempo que você está dormindo ali. Não quer dizer que isso vai agregar uma condição negativa ou punitiva para você por um longo tempo, tá bom? Vocês têm mais alguma pergunta? Consciências que vivem junto quando estão desdobradas se encontram e se encontram sim, conversam e conversam sim, e já falo, Carol, e isso é enriquecedor. Eu tenho facilidade de projeção, minha filha tem facilidade de projeção, e em casa a gente vai dormir cada um para o seu lado no seu quarto, e quando a gente projeta existe um encontro de consciências onde a gente conversa, a gente brinca, e quando a gente levanta de manhã eu olho para a cara dela, ela olha para a minha cara e tanã, a gente tem a memorização do contexto que aconteceu. E coisas que estão agregadas no ambiente, na casa, que não é perceptível aos olhos, quando a gente está projetado, a gente consegue visualizar. No caso de consciência, eu não gosto de falar espírito, porque aí a pessoa já fica com medo. Se é consciência, a pessoa não tem medo, mas se é espírito, a pessoa fica com medo. Vivo, a pessoa também não tem medo, mas se é espírito, a pessoa tem medo. Então, consciências que são moradores dos lugares onde as pessoas convivem, quando você está projetado, você consegue identificar essas consciências. Se você mora com alguém ou se você tem um obsessor, quando você projeta, você visualiza também essas consciências obsessoras. Tá? Eles existem, eles estão lá, numa zona, numa dimensão diferente da nossa, mas eles estão. A questão da dimensão, gente, é muito interessante, porque é o mesmo lugar com várias sintonias. Não é que existe vários mundos, não é isso.
Existe também vários planetas, mas não são vários mundos onde você precisa ir toda vez nesses mundo para acessar. Não, é questão de sintonia. É igual o rádio. O rádio é um só. Você ajustou a sintonia, você consegue colocar ali na rádio que você quer ouvir. Tá ok? A Carol tá falando, fala sobre o sonambulismo. O sonambulismo é uma parte da projeção da mente. Só que aí o corpo, ele pega a carona da consciência que tá andando por aí e vai embora. O certo é o corpo ficar descansando. A pessoa entra numa condição onde o corpo quer fazer parte com a mente. É assim, durante o dia a mente faz parte do corpo. Durante a noite, o corpo quer fazer parte da mente. Só que a mente passa em lugares, acessa lugares que o corpo físico não consegue acessar. Por isso que não tem uma distinção de altura, de perigo. É a mente que está controlando ali, não é o corpo físico, não é os olhos. Então a mente quer ir embora, tá bom? Por nada, Emiliana. Isso, falar dormindo. Sabe quando vocês têm a sensação de querer gritar e não consegue? Tá num sonho que corre, 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 corre e não sai do lugar? Já tiveram isso? Coloca pra mim aí se vocês já tiveram isso. Vamos falar um pouco dessa sensação. Coloca pra mim se vocês... Muito legal. Essa condição é uma condição onde a consciência está projetada e está dentro de um perímetro ali do corpo físico. Então ela tem a vontade de correr e não consegue, ela fica presa, como se ela estivesse presa mesmo. Ela faz até o movimento de correr, ela não consegue sair do lugar. Faz sentido para vocês tudo isso? Coloca para mim se está fazendo sentido, se ninguém nunca passou por isso. A Natália Riquetti está perguntando assim, ó, eu consigo fazer uma projeção internacional? Eu consigo escolher onde quero me projetar? Sim, Natália. É intencional, né? Sim, é intencional e internacional, gente. Consegue sim, é uma questão de programação. Vamos lá. Eu quero projetar. Eu vou preparar o meu quarto, eu não vou deixar ele completamente escuro, porque quando eu desdobro vendo a mesma forma que eu estou vendo dentro do meu quarto. Então eu tenho que deixar uma penumbra ali, uma luzinha para me conseguir andar dentro me achar dentro da casa. Se eu quiser ir para algum lugar, muita gente usa a técnica da corda, que não consegue sair do corpo. Sabe que está projetado, já fez todos os estalos, já teve toda a sensação, não consegue sair do corpo. Quando você tem a certeza que o seu corpo dormiu, porque você sente ele dormindo, quem ronca vai sentir ele roncando, sente ele pesado, você faz esse movimento para frente, é como se você estivesse levantando, só que o seu corpo físico não está mexendo. Você imagina, porque tudo é mental, você imagina você segurar uma corda e você está puxando para você levantar devagarzinho e você conseguir ir para onde você quer ir. Tá, Sandra, eu fiz o desdobramento, eu saí do meu corpo e eu quero saber se eu consigo ir para onde eu tenho que ir. Uma casa de um parente, por exemplo. Você mentaliza no momento em que você estiver projetado a casa do seu parente e você não vai precisar pegar um ônibus, você não vai precisar pegar nenhum meio de transporte, porque assim que você mentalizar o lugar, automaticamente o seu corpo energético, a sua consciência estará nesse lugar. Eu tenho um sobrinho pequititico de 6 anos, que eu moro em Rio Grande da Serra, ele mora em Santo André. E quando ele projeta aqui, ele vai lá para minha casa, se joga na minha cama e fica deitado comigo. E ele avisa na semana que ele vai lá em Rio Grande para me visitar. É uma coisa natural, gente. Acontece de forma natural. Se vocês mentalizarem uma orgia, vocês vão desdobrar na orgia, que a gente falou na última live, a zona do sexo. Se vocês imaginarem um templo fazendo oração, vocês vão desdobrar num templo fazendo oração. E lá, na maioria das vezes, estarão outras consciências fazendo oração.
O que acontece? Na maioria das vezes, em massa, as consciências estão no estado ambulante. A maioria das vezes, as consciências não se dão conta que estão projetadas, não se dão conta que existe e nem sabe que existe alguma coisa além do corpo físico. Por isso que eu falo que a ignorância é um dos maiores raiz do mal. Tá bom? A Sandra Vicente está falando assim: querer acordar e abrir o olho e não conseguir. Sandra, esse é o estado de quase projeção, que nós chamamos de catalepsia projetiva. Você fica, é como se fosse um estado de convulsão, porque você tem aqueles tremores, mas não é uma convulsão. Você quer abrir o olho e não consegue, você quer levantar e não consegue, você quer gritar e não consegue, você quer andar e não consegue, você quer acordar e não consegue. Mas eu tenho uma dica para quem estiver nesse estado, e eu só vou passar no fim da live. Ainda bem que a viagem astral é de graça. Aproveite, vão para lugares onde vocês consigam adquirir conhecimento, levantar questões sobre a existência aqui. Um lugar onde você, se for projetar consciente, consegue ter até uma intuição maior do seu amparador espiritual, porque querendo ou não, já está de uma dimensão, de uma facilidade de acesso. Então, já programa isso na mente de vocês para que aconteça. Vocês vão se beneficiar. Que legal que você está gostando, Natália. Por nada, Sandra. Se vocês estão gostando, eu sei que a gente teve um probleminha no começo aqui da live, no começo com a conexão, mas compartilham esse assunto, essa abordagem com outras pessoas, porque quando vocês estiverem desdobrados, vocês vão se deparar com consciências que estão conscientes que estão ali, não está naquele estado de sonambulismo, tá bom? Tem mais pessoas presentes do que like, então marca aí como gostou, se você gostou, para apoiar o nosso trabalho, para que a gente esteja aqui trazendo mais material. A gente está chegando no fim da live. Se alguém tem mais alguma pergunta, coloca aqui, que eu vou falar agora como que vocês devem fazer caso vocês se deparem com aquele estado de catalepsia projetora que eu já comentei. Nesse caso onde a consciência está ativa, mas está presa no corpo físico, e você não consegue nem dormir de vez e nem acordar de uma vez, você tem que mentalizar o seu dedão e virar ele para cima. O dedão do pé. Mentaliza o seu dedão e vira ele para cima. Acabou. Você conseguiu jogar a sua consciência num foco e ela voltou. Acaba isso. No entanto, pode acontecer que assim que você fala, acabou, levantou, tomou água, se arrumou, você volte para aquele estado de novo. Se isso está acontecendo com você, tem a necessidade de você adquirir conteúdo aonde você se encontre aí. Porque tem algo mais. Você precisa desenrolar essa questão da projeção. Ou para se beneficiar, ou para entender o que está acontecendo com você. Ok? Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a presença de todos vocês. E só para dar um parecer para todos vocês que estão presentes, o motivo da Bruna não ter vindo, ela teve um compromisso em cima da hora e não conseguiu adiar, tá bom? Até mais, um forte abraço para todos vocês. Tchau!